Em 1941, Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, com a intenção de expandir o Terceiro Reich e obter o controle dos vastos recursos naturais da região. A ofensiva alemã, organizada em 3 frentes principais, norte, centro e sul, avançou rapidamente, tomando territórios e cercando exércitos soviéticos. O exército alemão acreditava que a campanha seria rápida, mas ao longo de meses de combates intensos, a resistência soviética revelou-se mais forte do que o previsto. Apesar das vitórias iniciais, os alemães começaram a enfrentar desafios inesperados, principalmente devido ao inverno rigoroso e à escassez de suprimentos, que frearam o avanço das tropas. Atenção, camarada! Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e atenda a este chamado. Juntos, vamos conquistar nosso espaço e expandir nossa comunidade, fazendo nossa voz alcançar cada vez mais pessoas. No início de 1942, Hitler concentrou seus esforços no sul, com um novo objetivo estratégico: capturar os campos de petróleo do Cáucaso, essenciais para manter o esforço de guerra alemão. Nesse contexto, a cidade de Stalingrado, localizada às margens do rio Volga, tornou-se um ponto crucial para ambos os lados. Do ponto de vista alemão, controlar Stalingrado significaria cortar o acesso soviético aos recursos e às rotas de transporte do sul do país, desestabilizando ainda mais a economia e a logística militar da União Soviética. Além do valor estratégico, Stalingrado carregava um enorme peso simbólico. A cidade levava o nome de Joseph Stalin, o líder soviético, e sua queda representaria não apenas uma vitória militar, mas também um golpe psicológico tanto para o povo soviético quanto para seus líderes. Hitler estava determinado a capturar a cidade, acreditando que a vitória em Stalingrado poderia trazer à União Soviética a rendição ou, no mínimo, enfraquecê-la o suficiente para garantir a supremacia alemã no fronte oriental. Para Stalin, por outro lado, perder Stalingrado era impensável. A cidade era um símbolo de resistência e orgulho para os soviéticos, e sua defesa tornou-se uma questão de honra nacional. Conforme o verão de 42 avançava, o exército alemão direcionou suas forças para o sul, movendo-se em direção ao rio Volga. A chegada das tropas a Stalingrado foi marcada por bombardeios massivos da Luftwaffe, a força aérea alemã, que devastaram grande parte da cidade. Edifícios, fábricas e casas foram destruídos, transformando Stalingrado em ruínas. Mas, apesar da destruição, os soviéticos não cederam. Ao contrário, as ruínas se tornaram um terreno ideal para a resistência. Cada edifício destruído e cada parede remanescente serviram como pontos de defesa para os soldados soviéticos que usaram a cidade devastada a seu favor. Com o avanço das forças alemãs, o conflito se intensificou. O combate em Stalingrado transformou-se em uma das batalhas mais brutais e sangrentas da história. O exército alemão enfrentava uma resistência feroz, com cada rua, cada prédio e cada esquina defendidos com determinação pelos soldados soviéticos. Enquanto isso, Stalin enviava continuamente reforços para garantir que a cidade não caísse. De ambos os lados, a batalha não era apenas por controle territorial, mas também pela sobrevivência e pela moral. E camarada, Stalingrado passou a simbolizar a luta desesperada entre duas potências que se recusavam a recuar. Então não recue agora e assista esse vídeo até o final. O verão trouxe consigo uma visão aterradora para os habitantes de Stalingrado. O rugido das aeronaves alemãs sobrevoando a cidade anunciava o início de um dos conflitos mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Com a chegada das tropas do 6º Exército Alemão,
Comandadas pelo general Friedrich Paulus, a Luftwaffe iniciou um bombardeio massivo que transformou grande parte de Stalingrado em escombros. A cidade, antes industrial e vibrante, foi rapidamente reduzida a ruínas. Cada quarteirão se tornou um amontoado de destroços, e a população que restava escondia-se em porões e abrigos improvisados, tentando sobreviver ao inferno de fogo que tomava as ruas. O bombardeio inicial não foi apenas intenso, foi estratégico. A Luftwaffe usou aeronaves Stuka, famosos por seus ataques precisos e por seus mergulhos aterrorizantes. A sirene instalada nesses aviões emitia um som agudo enquanto mergulhavam, projetando pavor nas tropas soviéticas e nos civis abaixo. Ao destruírem edifícios e fábricas, os alemães pretendiam eliminar qualquer estrutura que pudesse oferecer refúgio ou apoio logístico às forças soviéticas. No entanto, esse ataque brutal, que deveria enfraquecer a defesa soviética, teve um efeito inesperado. Transformou a cidade em um verdadeiro labirinto de destroços e ruínas que favoreceriam os defensores. A estratégia de combate alemã em Stalingrado baseava-se na ideia de uma ofensiva rápida, um avanço fulminante que poderia tomar a cidade em poucas semanas. As táticas de guerra relâmpago já haviam se mostrado eficazes em outras campanhas. A ideia era mover-se rapidamente pelas ruas da cidade, usando blindados e apoio aéreo para esmagar a resistência soviética antes que ela tivesse tempo de se reorganizar. No entanto, à medida que as tropas alemãs avançavam pela cidade em ruínas, perceberam que o combate urbano em Stalingrado seria diferente de tudo o que haviam enfrentado. Em uma das primeiras investidas alemãs, um pelotão tentou atravessar a área industrial, onde se erguiam os restos carbonizados de antigas fábricas e armazéns. Eles encontraram um silêncio desconcertante. As tropas avançaram cautelosamente entre as sombras, os rifles prontos, os olhos atentos a cada detalhe. De repente, disparos vindos de uma janela acima ecoaram e o pelotão se viu sob fogo intenso. Soldados soviéticos, escondidos entre os escombros, atacaram os alemães de cima, aproveitando a vantagem do terreno elevado. Os alemães tentaram reagir, mas a dificuldade de manobra e a falta de visibilidade tornavam cada movimento perigoso. A luta se desenrolava em uma escala brutal, com confrontos de curta distância que eram tão imprevisíveis quanto devastadores. Cada edifício, cada corredor e cada porão se transformaram em trincheiras improvisadas. Os alemães perceberam que, embora tivessem a vantagem numérica e de armamento, os soviéticos compensavam com um conhecimento detalhado do terreno e com uma resistência implacável. Eles adotaram uma técnica conhecida como abraçar o inimigo, mantendo-se próximos das linhas alemãs para neutralizar a vantagem aérea da Luftwaffe e forçar o combate corpo a corpo. Os oficiais alemães tentaram ajustar as táticas para lidar com essa nova realidade. Em vez de avançar em grandes grupos, começaram a dividir suas forças em pequenas unidades de ataque. Cada unidade tinha ordens de capturar prédios específicos, eliminando qualquer resistência antes de passar para o próximo alvo. O objetivo era controlar a cidade peça por peça, lentamente transformando-a em uma fortaleza alemã. Entretanto, essa estratégia resultava em um avanço dolorosamente lento, e os soldados enfrentavam um ambiente onde o inimigo podia estar em qualquer lugar, atrás de uma parede, sob os escombros ou escondido em um porão escuro. Um desses combates exemplificou a ferocidade da batalha. Em uma das grandes fábricas de tratores de Stalingrado, um grupo de soldados alemães entrou no edifício achando que o local estava abandonado.
Enquanto avançavam pelos corredores destruídos, foram surpreendidos por soldados soviéticos escondidos atrás de máquinas e vigas de concreto. Em um piscar de olhos, o local se tornou um campo de batalha improvisado. Tiros ressoavam de todos os lados e as tropas alemãs lutavam para avançar, mas cada metro conquistado custava baixas dolorosas. À medida que os soldados avançavam, pedaços de concreto caíam e a fumaça dos disparos tornava o ar quase irrespirável. As dificuldades do combate urbano tornaram-se evidentes para os alemães. Seus blindados, que em campos abertos eram quase invencíveis, agora ficavam presos entre escombros e emboscados em ruas estreitas. O terreno devastado dificultava a movimentação e a visibilidade limitada deixava os tanques vulneráveis a ataques de granadas e coquetéis Molotov lançados de cima por soldados soviéticos escondidos nos andares superiores. Além disso, as tropas alemãs não conseguiam se comunicar com eficácia, pois cada divisão da cidade parecia um campo de batalha isolado, sem possibilidade de suporte. Stalingrado, uma cidade em ruínas, transformou-se em um campo de batalha onde cada metro era disputado ferozmente. A resistência soviética em Stalingrado foi tão feroz quanto inesperada para o exército alemão. No meio das ruínas que restaram após os bombardeios iniciais, os soldados soviéticos desenvolveram uma forma de combate único e tenaz, que surpreendeu e desgastou as forças invasoras. Cada prédio, corredor e ruína transformou-se em um ponto de defesa. Os soldados soviéticos estavam dispostos a lutar até o último homem, recusando-se a ceder 1 centímetro sequer. Naquele cenário de destruição, nasceram as táticas que permitiram aos defensores transformar as desvantagens do terreno em um verdadeiro labirinto mortal para os alemães. Uma das táticas que emergiu desse combate intenso foi a chamada Guerra de Ratos. Soldados soviéticos moviam-se por túneis improvisados, escombros e passagens subterrâneas, surgindo de pontos inesperados para atacar as tropas alemãs e depois desaparecer na confusão das ruínas. A luta era corpo a corpo, um combate direto, onde cada esquina e cada andar de um edifício destruído era disputado. Em locais como a fábrica de tratores e a casa de Pavlov, os soviéticos demonstraram sua habilidade em transformar a arquitetura destruída em fortalezas quase inexpugnáveis. A casa de Pavlov, em particular, tornou-se um símbolo da resistência soviética. Um grupo de soldados, liderado pelo sargento Yakov Pavlov, transformou o edifício em uma fortaleza. Durante semanas, eles defenderam o local de ataques constantes das forças alemãs, usando janelas, porões e até as paredes rachadas como posições de tiro. Esse pequeno grupo de soldados, isolado e com suprimentos limitados, resistiu com bravura, forçando os alemães a gastarem tempo e recursos em tentativas infrutíferas de tomar a posição. A casa de Pavlov, agora um símbolo de heroísmo, ficou marcada na história como exemplo de como a determinação e o conhecimento do terreno poderiam superar o poderio militar. Enquanto os combates se intensificavam dentro da cidade, do lado soviético, o alto comando preparava uma operação que mudaria o curso da batalha. Comandado por Georgy Zhukov, um dos mais respeitados generais soviéticos, o plano de contraofensiva chamado Operação Urano estava em fase final de preparação. O objetivo era cercar as tropas alemãs em Stalingrado, isolando o 6º Exército e cortando suas linhas de suprimento. Era uma estratégia ousada e complexa, que exigiria uma perfeita coordenação das forças soviéticas para garantir o sucesso da manobra. O plano de Zhukov era simples em conceito, mas difícil de executar. Ele consistia em um movimento de pinça,
atacando as tropas alemãs pelos flancos norte e sul para encurralá-las em um cerco completo. Zhukov e o alto comando soviético sabiam que o Sexto Exército estava exausto, desgastado pelo combate incessante e pelas condições terríveis em Stalingrado. Além disso, com o inverno russo se aproximando, as linhas de suprimento alemãs já enfrentavam dificuldades e o moral das tropas estava abalado. Ao amanhecer de 19 de novembro, a calma do inverno russo foi rompida por um estrondo que ecoou ao longo das planícies ao redor de Stalingrado. A Operação Urano estava em andamento. As tropas soviéticas, lideradas por Georgy Zhukov, lançaram um ataque surpresa contra os flancos do Sexto Exército Alemão, que eram protegidos por soldados romenos. Tanques soviéticos, somados à infantaria, surgiram pela linha do horizonte, avançando como uma avalanche imparável. Para os soldados romenos, a visão era aterrorizante. Tanques T-34 e colunas de soldados bem equipados se aproximavam, lançando uma onda de destruição e desespero. Os romenos, com armamento insuficiente e pouca experiência para enfrentar esse tipo de combate, rapidamente cederam ao avanço soviético. Em poucos minutos, os primeiros tiros foram disparados e a linha defensiva começou a se desintegrar. Os T-34s, movendo-se pela neve endurecida, romperam a linha de frente com facilidade, destruindo trincheiras e abrindo caminho para a infantaria que os seguia. Soldados soviéticos avançavam com determinação, enquanto o som ensurdecedor das armas preenchia o ar. Sob fogo pesado, os romenos tentaram resistir, mas seus armamentos antitanque eram escassos e ineficazes contra a investida de aço que avançava implacável. Nas primeiras horas, o ataque soviético já havia desmoronado as defesas romenas em vários pontos, e as tropas alemãs começaram a perceber a gravidade da situação. Alarmados pela queda das posições ao norte e ao sul, oficiais alemães tentaram reorganizar suas linhas para conter o avanço, mas o ataque surpresa soviético deixou pouco tempo para a resposta. Em meio ao caos, batalhas se desenrolaram em diversos setores. Os tanques soviéticos, aproveitando a vantagem, avançavam em campo aberto, destruindo veículos alemães e causando baixas severas. Em um setor ao norte, um grupo de soldados alemães tentou resistir com o que tinham. Posicionados atrás de trincheiras e barricadas improvisadas, observaram enquanto os T-34s avançavam, lançando projéteis que explodiam ao seu redor, levantando nuvens de neve e fragmentos de metal. A infantaria soviética, movendo-se de forma coordenada, utilizava a cobertura dos tanques para se aproximar e abrir fogo contra as posições alemãs. Cada confronto era feroz e sem misericórdia. As balas cortavam o ar e o cheiro de pólvora misturado à fumaça tomava conta do ambiente. Apesar da resistência, os alemães foram forçados a recuar, incapazes de deter o avanço. Em questão de dias, o cerco soviético estava completo. O Sexto Exército Alemão, agora cercado e sem rotas de suprimento, encontrava-se isolado dentro de Stalingrado. A situação tornava-se cada vez mais crítica. Os alemães, acostumados a movimentos rápidos e ao avanço constante, agora enfrentavam um cenário em que eram a presa, não os caçadores. Com as linhas de suprimento cortadas e o frio implacável do inverno russo se intensificando, o moral das tropas alemãs começou a desmoronar. A fome logo se espalhou e a falta de suprimentos médicos aumentou as baixas, não apenas pela violência dos combates, mas também pela severidade das condições climáticas. Dentro do perímetro cercado, os soldados alemães sabiam que a situação era desesperadora. As tentativas de romper o cerco foram rapidamente suprimidas pelas forças soviéticas.
Em uma dessas tentativas, um grupo de soldados tentou escapar em direção ao rio Volga, esperando encontrar uma brecha. Porém, ao avançarem, foram rapidamente detectados pelas patrulhas soviéticas. Em uma batalha breve e intensa, os alemães foram repelidos, forçados a retornar à posição inicial. As patrulhas soviéticas mantinham o perímetro sob vigilância constante, garantindo que o cerco fosse mantido, enquanto a artilharia fazia chover projéteis sobre as posições alemãs, aumentando o clima de desespero. A situação piorava a cada dia. Sem suprimentos e com o inverno russo intensificando suas temperaturas congelantes, o Sexto Exército enfrentava a dura realidade da derrota. E camarada, se está gostando do que viu até agora, mostre seu apoio com um like. Esta é a sua tarefa, dar aquele clique e fortalecer nossas linhas, porque as deles estão ruindo. Enquanto a batalha rugia em Stalingrado, os civis não apenas sobreviveram, muitos se tornaram parte ativa da resistência. Com a cidade em ruínas e sem refúgio seguro, as famílias foram forçadas a buscar abrigo nos porões, nas ruínas de edifícios e até em túneis improvisados. Mas o medo e a escassez não impediram que homens, mulheres e até crianças dessem tudo de si para apoiar o esforço de guerra. Os soviéticos sabiam que cada cidadão poderia ser uma peça essencial na luta pela defesa da cidade. Essa determinação coletiva fez com que os civis se organizassem de maneiras que iam muito além das expectativas. Os jovens da cidade foram fundamentais para essa resistência. Meninos e meninas, muitos com menos de 14 anos, tornaram-se mensageiros. Eles se deslocavam por entre os escombros para levar informações vitais entre os diferentes pontos de defesa. Com agilidade e familiaridade com o terreno, esses jovens cruzavam áreas de perigo sob fogo inimigo, sabendo que a comunicação poderia fazer a diferença entre a vida e a morte para aqueles que resistiam. Cada mensagem entregue significava que mais uma peça da defesa estava no lugar. As mulheres também tiveram um papel marcante na defesa de Stalingrado. Muitas delas pegaram em armas e, após um breve treinamento, se juntaram aos combatentes nas linhas de frente. Para essas mulheres, a defesa da cidade era mais do que um dever. Era uma questão de sobrevivência e orgulho. Algumas se destacaram como franco-atiradoras, usando a destruição da cidade para se ocultarem e atingirem alvos de maneira letal. Entre as histórias de bravura, havia mulheres que, escondidas nas ruínas de edifícios, eliminaram dezenas de soldados inimigos, tornando-se símbolos de resistência e determinação. Além das franco-atiradoras, outras mulheres apoiaram o esforço de guerra de formas variadas. Elas carregavam munição, distribuíam comida e água para os combatentes e cuidavam dos feridos em abrigos improvisados. Mesmo sem formação médica, improvisavam com o que tinham, tratando de ferimentos e reconfortando os soldados. Essa força coletiva de mulheres e jovens reforçava o espírito da cidade e alimentava a determinação dos combatentes, que viam em seus rostos a coragem de um povo disposto a lutar até o último instante. Nos últimos dias de janeiro de 1943, o Sexto Exército Alemão encontrava-se completamente isolado em Stalingrado, sem esperança de socorro. A Operação Urano havia cercado as tropas, e o que antes fora um exército poderoso se transformou em um grupo desesperado de soldados, exaustos e à beira do colapso. Privados de suprimentos, sem medicamentos, com munição escassa e alimentos quase inexistentes, os soldados lutavam não apenas contra os soviéticos, mas contra a fome, o frio e as doenças.
As temperaturas em Stalingrado caíam para dezenas de graus negativos, tornando o ambiente inóspito. Os abrigos improvisados pouco protegiam do frio intenso. Sem roupas adequadas para o inverno russo, muitos soldados padeciam de congelamento, enquanto outros sucumbiam a doenças, como disenteria e tifo, que se espalhavam rapidamente em meio à falta de higiene e cuidados médicos. Os alimentos se tornaram um recurso raro e, em desespero, os soldados recorriam a rações mínimas de qualquer coisa que pudesse ser encontrada. Havia relatos de soldados cozinhando pedaços de couro para enganar a fome. Com a situação se deteriorando cada vez mais, o general Friedrich Paulus, comandante do 6º Exército, percebeu que o fim era inevitável. Sob pressão de Hitler, Paulus havia resistido em se render, pois o ditador alemão insistia que o 6º Exército deveria lutar até o último homem. Para Hitler, Stalingrado tinha se tornado um símbolo de resistência e de orgulho nacional, e ceder a cidade aos soviéticos era impensável. No entanto, a realidade dentro do cerco era brutal. Os homens de Paulus estavam morrendo de fome e frio, e as tentativas de romper o cerco já haviam se mostrado infrutíferas. Nos dias finais, o moral dos soldados estava completamente abalado. Muitos haviam perdido qualquer esperança de sair vivos de Stalingrado. A organização militar foi se desfazendo, e pequenas unidades começaram a se entregar aos soviéticos, abandonando suas posições em troca de um mínimo de compaixão e segurança. Em meio ao caos, alguns oficiais tentaram manter a disciplina, mas era difícil convencer homens que estavam enfraquecidos e que viam a rendição como a única possibilidade de sobrevivência. Em 31 de janeiro de 1943, o general Friedrich Paulus tomou a difícil decisão de se render. Sem suprimentos, sem forças e cercado por todos os lados, ele compreendeu que continuar a resistência apenas prolongaria o sofrimento de seus homens. A rendição foi realizada no porão de um prédio em ruínas, um cenário sombrio que simbolizava a queda de um dos mais poderosos exércitos da Alemanha nazista. Paulus, que havia sido promovido a marechal de campo por Hitler na esperança de que ele jamais se rendesse, preferiu salvar o que restava de suas tropas a se sacrificar em um combate sem sentido. A rendição do 6º Exército em Stalingrado teve implicações profundas para o exército alemão e para toda a frente oriental. A derrota abalou a moral das tropas alemãs em todos os frontes, que agora viam que o exército soviético era capaz de enfrentar e derrotar uma das mais formidáveis formações militares da Alemanha nazista. A Batalha de Stalingrado deixou uma marca profunda na Segunda Guerra Mundial e na história. A vitória soviética em Stalingrado foi um dos primeiros sinais claros de que a Alemanha nazista não era invencível. O 6º Exército, uma das forças mais respeitadas e temidas de Hitler, foi dizimado e capturado. Essa derrota abalou profundamente o moral das tropas alemãs e forçou a Alemanha a repensar suas estratégias militares. Além disso, a vitória soviética quebrou o ímpeto das forças do eixo na frente oriental, iniciando uma série de derrotas alemãs que culminariam na queda do Terceiro Reich. Para a União Soviética, Stalingrado representou mais do que uma vitória militar. Era uma prova de resiliência e determinação do povo soviético, que suportou perdas incalculáveis para proteger seu território. Stalingrado se tornou um símbolo do poder da união do povo soviético e do exército, lutando incansavelmente contra um invasor implacável. A resistência e a vitória soviética fortaleceram Stalin, conferindo a ele e à União Soviética uma nova posição de destaque entre as forças aliadas, uma ascensão que influenciaria as décadas subsequentes.
No campo psicológico, a vitória soviética enviou uma mensagem poderosa ao mundo. Para os aliados, Stalingrado provava que a Alemanha podia ser derrotada e que uma vitória completa contra o nazismo era possível. A moral das forças aliadas recebeu um impulso significativo e o mundo observou com esperança a possibilidade de derrotar a ameaça nazista. Camarada, se chegou até aqui, parabéns por cumprir sua tarefa até o final. Agora vamos falar sério. Se não se inscreveu lá no começo, está na hora de corrigir isso. Deixe seu like, inscreva-se agora e compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais. Precisamos do seu apoio para fazer nossas linhas crescerem e levar nossa mensagem a cada vez mais colonos. Vamos lá, mostre do que você é capaz para esse bigodinho do capeta. E agora está aparecendo na sua tela mais um vídeo incrível do nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar, então clique nele e vá assisti-lo. Isso é uma ordem, camarada.